Bom, no vídeo de hoje vamos mostrar assim, um projeto de clube empresa do Ceará, que assim, é uma avaliação do clube em relação a faturamento e também por conta das dívidas, quanto que será que seria, por exemplo, o valor de mercado do clube que seria negociado, isso seria uma boa alternativa também visando a longo prazo para o Ceará aderir a essa modalidade, né, que foi aprovada em 2021 de clube empresa aqui no Brasil. No caso, seria um projeto visando a temporada de 2022, tá? Mas antes de começarmos, aproveite para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Esse é o canal Black Carter, aqui temos vários vídeos mostrando a respeito de projetos de empresas de vários times aqui do país. Independente de qual time você torce, possivelmente deve ter um vídeo aqui do seu time no canal falando sobre projeto de clube empresa, projeto de estádios aqui no Brasil, que tem vários também. Tenho certeza que pelo menos uns 2, 3 vai te interessar. Recomendo muito vocês darem uma olhada, tá? E só antes de começarmos a falar sobre o projeto de estádio do Ceará, tem um recado muito importante para vocês, que é a respeito do Futebol Team, patrocinador aqui do canal, que assim, é um jogo de futebol bem parecido com o modo carreira do PES, do FIFA, onde por lá você pode assim, treinar sua equipe, evoluir seu personagem, e assim, bem parecido como eu falei para vocês no modo carreira, inclusive agora com a modalidade de poder jogar online com seus amigos. Vou deixar aqui o link embaixo na descrição, só você entrar lá, fazer o seu registro com um login de e-mail e com a sua senha. Vai lá dar uma olhada, os gráficos estão excelentes, ainda mais por ser um jogo de futebol para celular. E assim, tenho certeza que você vai gostar. Vou deixar aqui o link embaixo na descrição. Então vamos falar a respeito do projeto de clube empresa do Ceará visando a temporada de 2022. Bom, nesse vídeo eu quero fazer assim, um balanço a respeito das receitas do Ceará e também o que seria necessário para a equipe assim, virar uma empresa nos próximos anos, que vou destacar aqui para vocês cada um desses tópicos, que foi o que seguiu praticamente o Cruzeiro e o Botafogo, além do América, que são os 3 times no Brasil mais avançados que já vão virar clube empresa no máximo nos primeiros 5 meses desse ano de 2022. No caso, até o Robson de Castro, que é o presidente do Ceará, ele já falou em junho desse ano, quando esse debate estava sendo crescendo, né, sobre a aprovação do projeto de clube empresa, e ele deu a sua opinião a respeito desse projeto, que eu vou deixar aparecendo aqui na tela e vou ler junto com vocês o que ele disse, abre aspas. É um movimento do futebol brasileiro e que o Ceará tem interesse econômico, não político. Isso faz parte do nosso projeto econômico e que impacta diretamente na receita do clube. Não é questão de ideológica, política, nada disso. E sim uma liberdade maior que o clube possa negociar através de um novo processo. Ficamos mais livres para negociar com quem quisermos e podemos nos juntar em blocos para gerar mais valor. Garante assim mais liberdade para negociar, fecha aspas. Essa foi no caso a opinião do Robson de Castro, que assim, naquela ocasião entrevistaram o presidente do Ceará e também do Fortaleza. O presidente do Ceará foi muito mais aberto a essa ideia de se tornar clube empresa, pelo menos nesse primeiro momento, com vários movimentos de clubes aqui no Brasil, como por exemplo Atlético Paranaense, Cruzeiro, Botafogo, América, Corinthians já foi procurado. O Ceará ainda não se manifestou de forma pública se vai realmente virar um clube empresa nesses próximos anos ou não. Mas realmente eu concordo com ele, acho que poderia ser uma excelente alternativa, já que até o próprio Ceará tem uma capacidade de arrecadação bem alta e também em questão de dívidas, uma das mais baixas do futebol brasileiro, se eu não me engano é a mais baixa atualmente da Série A. O Ceará encerrou 2020, para você ter uma noção, no pior ano da história, né, do futebol brasileiro, assim, em questão de dívidas. Vários clubes aumentaram sua dívida em 30, 60, 70 milhões de reais. O Ceará terminou o ano com um pouco mais de 240 mil reais de débitos, né, no caso. Então, um valor bem baixo mesmo, e a diretoria também pagou cerca de 5 milhões e 600 mil reais ao Valer, que é um fundo de investimentos, e também 1,6 milhões de reais ao banco Daicoval, foi algo próximo disso aí, somando esses dois valores dos 8 milhões de reais. O Ceará tem, no caso, 7,6 milhões de reais pendurados em terceiros, que são, no caso, dívidas que vão negociar a longo prazo, mas igual eu falei para vocês, é uma dívida que já está bem encaminhada e que vai negociar no decorrer dos anos. No caso, eu queria até falar para vocês, o valor da dívida completa, de acordo inclusive com o Globoesporte.com, é de cerca de 35 milhões de reais em junho desse ano, que foi o valor total divulgado. Tinha uma dúvida se era de 25 a 35 milhões de reais, o Globoesporte.com informou essa dívida de 35 milhões, que é um valor muito baixo, ainda mais se você for pensar uma empresa normal, tem dívidas assim gigantescas só para manter o fluxo de caixa, ainda mais algumas dívidas que, por exemplo, não são a curto prazo e que pode até negociar elas para ter um valor menor. Então, um valor bem tranquilo, perto de outros clubes que vão se tornar empresa, Botafogo com 900 milhões de reais de dívida e um faturamento bem próximo do Ceará. O Cruzeiro e o Corinthians têm um faturamento bem mais alto, mas também devendo quase 1 bilhão, enfim. E falando sobre as receitas do clube, você vê que tem alguns pontos positivos, como por exemplo, 27 milhões em 2020, com renda de vendas de atletas, 53 milhões
em direito de transmissão, 11 milhões em questão de estádio, torcida e sócios, mais 8 milhões de reais em marketing do clube. E assim, eu acho bem interessante, né? Somando quase isso todos, algo próximo dos 90 milhões de reais de faturamento na última temporada. E que assim, é um número bem interessante se for pensar. Igual eu falei para vocês, primeiramente teria que ter uma aprovação por parte do Conselho Deliberativo do Ceará, e aí sim poderia haver essa aprovação para se tornar uma sociedade anônima do futebol. Mas assim, tem vários clubes aqui no futebol brasileiro que tem pessoas totalmente mal intencionadas dentro do conselho do clube que não querem, né, de forma nenhuma perder esse poder, essa autonomia que tem sendo conselheiro do clube ou algo desse sentido. Então assim, o Ceará, não sei, né, realmente se tem pessoas que podem vir a vetar esse projeto justamente por conta disso, mas pelo menos o presidente já se mostrou a favor desse projeto há um pouco mais do que 6 meses atrás. A CNN Brasil, inclusive, fez uma colocação dos clubes mais valiosos do futebol brasileiro, contando assim vários fatores, como por exemplo história, estrutura, como por exemplo centro de treinamento, estádio, se a equipe tiver, ou um percentual e tudo mais. O Ceará tem um valor de mercado sem dúvidas bem interessante, é a 23ª equipe colocada, né, no caso, entre as equipes mais valiosas e uma das mais valiosas do Nordeste, sem sombra de dúvidas. São, no caso, 259 milhões de reais o valor de mercado do Ceará. Então, assim, eles teriam que basear posteriormente, quando, por exemplo, aprovar o Conselho Deliberativo, o Sport iria buscar, por exemplo, a XP, que é, no caso, quem estuda o clube e oferece o clube para vários fundos de investimentos, e aí sim, o Ceará iria definir um valor de quanto que seria, por exemplo, negociar 50%. Se ele vale 259 milhões, então ele iria negociar o clube por algo próximo dos 129 milhões de reais. Se fosse negociar 100%, ele ia negociar por quanto? 300, 259 milhões? Enfim, tem que ver essas questões, que é assim um processo de clube-empresa, uma avaliação geral do clube, quando for passar o Conselho Deliberativo aprovar, e também por conta do o Ceará buscar uma empresa, como por exemplo a XP, né, para fazer essa arrecadação, para procurar investidores, e aí sim, depois de quando completar todo esse processo, o Ceará iria definir um preço e aguardar as propostas, tanto assim, questão financeira e um planejamento para a equipe pensando a longo prazo. Esses empresários teriam total autonomia e que assim, não tem, eu diria que é bem baixo o risco por gol. Alguns torcedores ficam receosos de ter algum golpe no clube ou algo do tipo, por se tratar principalmente por ser uma empresa, um novo CNPJ, tem que estar regularizado na CVM, que possivelmente alguns clubes do futebol brasileiro vai ter ações na Bolsa de Valores brasileiras ou até lá fora. Então assim, é algo que tem que ser muito restrito, né? Não acho que um espaço muito pequeno para pilantras, ainda mais aqui no futebol brasileiro, que tem demais. Eu vejo que essa modalidade de clube-empresa é o mais seguro, sem sombra de dúvidas, tá? Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários, se você é a favor ou não desse projeto de clube-empresa. O Ceará, sem dúvidas, eu acho que tem um potencial gigantesco por conta de toda a torcida, a história, a tradição que já tem vários anos aí seguidos na primeira divisão. Também tem um estádio próprio, né, sem sombra de dúvidas, e isso conta demais. E uma dívida baixíssima, apenas 35 milhões de reais, como falei para vocês. Daí se for converter para uma moeda forte, como por exemplo o euro, não dá nem 5 milhões de euros. Então é uma dívida baixíssima e um clube que vale na casa dos milhares, né, de milhões aí de reais, mais de 259 de acordo com a CNN. Quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários se você acha que é uma boa ou não o Ceará ou o clube aí seu de coração virar um projeto de clube empresa como esse. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Vou deixar aqui 2 sugestões de vídeo para vocês, uma falando sobre o projeto de clube empresa de algum outro clube aqui no futebol brasileiro e também sobre a Arena Vozão, que é o projeto de arena do Ceará, e o que será que aconteceu. Eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre esse projeto de arena, recomendo muito você dar uma olhada nesses 2 vídeos que eu vou deixar aqui aparecendo na tela final. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!